E aí, por que o D20, né, ficou icônico, né? Não só porque é o dado principal do jogo, mas porque nessa época a Wizard lançou o Open Game License. Sim. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um sistema, transformaram num sistema aberto, onde qualquer criador, né, que tinha uma grande ideia de um cenário ou de um estilo de jogo, podia pegar esse sistema, que ficou conhecido como D20 System, Isso. e fazer um RPG, enfim, alguma Mais coisa. ou menos a linha da proposta do GURPS, né? Porque o GURPS era genérico Isso, e tinha várias adaptações, né? várias aplicações. Né? Então aí surgiu uma avalanche de jogos, de cenários, enfim, no D20 System. Uhum. Tudo usando essa Open Game License. E isso veio, né, se difundiu. E o D&D passou pela 4ª edição, está hoje na 5ª edição, e hoje já existe a Open Game License da 5ª edição também. Uhum. Então assim, o D&D hoje está na 5ª edição, e ao longo da história do RPG, ele por ter sido o primeiro, acho que todo o RPG que é lançado, de certa forma, meio que se compara a ele. Existe até uma certa gente que fala que o D&D é coisa de criança e o RPG de adulto é o Storytel ou os outros. Teve uma época que... A gente ouviu isso. Talvez nem todo mundo haja assim, mas a gente está falando porque a gente ouviu muito isso. Quando veio o Vampiro, ele era um RPG de adulto e o D&D é RPG de criança. E aí a gente era criticado porque a gente adorava D&D. Mas a questão é que os RPGs narrativos ganharam espaço. E o próprio D&D 5ª edição, ele quis trazer alguns elementos diferentes para o jogo, né? Que não ficasse só aquela questão do pilhar, matar, destruir, né? Pilhar, roubar, matar, destruir. Roubar, matar, o que é o clássico, né? Mas ele mudou. E ao longo do tempo muita coisa surgiu. Bom. Falando, né, de novos RPGs, né? Do próprio sistema narrativo. O que o sistema narrativo propõe? Ele vai para uma linha diferente de jogo, onde o foco não necessariamente o desenvolvimento do personagem, ou a personalidade dele. Não, o foco agora é a criação de uma história. Sim. E a narração dessa história durante as sessões de jogo. Então você tem, ao invés de você falar de ter uma jogada de dado para várias ações, você narra uma ação só. E a depender do que a história precise, isso vai ser determinado se vai ser um sucesso ou um fracasso, entendeu? Pelo benefício da continuidade da história. E pela valorização também da criatividade dos jogadores. Sim. De serem estimulados a descrever com mais pormenores, né? O que ele tem que fazer. E a outra necessidade que foi surgindo quando a gente começou a jogar, por exemplo, eu tinha ali meus 18 anos, estava começando a faculdade, você já estava com... Já estava na faculdade. Na faculdade. Estava para entrar, na verdade. Mas a verdade é que, assim, a gente também não tinha tanto contato, mas a gente ficou jogando durante um bom tempo sem ver novos jogadores entrando no grupo. Sim. Então, ou seja, a gente vai crescendo e as obrigações da vida, né, vão colocando a gente em outros rumos. E o RPG precisava ser mais dinâmico, mais fácil de um mestre pegar e escrever alguma coisa, na hora de mestrar ali não ter que ficar copiando ficha de monstro, enfim. E aí outros jogos surgiram também por conta disso. Vou mostrar alguns aqui. Por exemplo, esse aqui é o Numenera. Esse jogo aqui ele foi escrito pelo Monte Cook. Monte Cook, diga-se de passagem, ele era um autor da TSR. E ele, na época que estava na TSR, ele foi responsável pela criação de um dos grandes jogos de RPG de computador, que é o Torment, que é um jogo baseado no mundo Planescape e é por muitos considerado o melhor RPG eletrônico que existe. Porque ele não fala só de ações, ele fala também... ele traz muita coisa de personalidade mesmo do personagem, você vê isso transparecendo no Torment, jogo. Né? Isso. E esse aqui é chamado de um herdeiro, né, dessa linha de jogo, enfim, o herdeiro espiritual do Planescape. Mas na verdade, enfim, porque foi um Monte Cook e tudo, mas não que seja tão parecido. Uhum. Mas a grande sacada dele é que ele desenvolveu um sistema novo, D20 também, baseado no D20, só que com uma série de facilidades para facilitar principalmente a vida do mestre.
Então é um jogo rápido, dinâmico, focado também na narração da história. Não, você quer contar a história, você vai falando, coloca uma dificuldade simples, não fica indo atrás de tabela para saber o que é, se vai dar certo, se não vai. Põe dificuldade, gera um fator, enfim, aquilo vai embora. Que eu estou fazendo um parêntese, o GURPS é que era muito assim, né? O GURPS era bem detalhado. O GURPS, se bobear, você tinha que levar a calculadora científica, um computador, para poder calcular, era tanto cálculo. Tinha os atributos, tinha 7,5, 18, enfim. Exato. Esse aqui é um Apocalypse World, um RPG escrito pelo Vincent Baker e Maggie Baker. Também já é uma grande revolução, né, nas histórias, porque ele é bem focado em narrativa. É meio que um sistema aberto também. Você pega muitos jogos que tem escrito, né, Powered by Apocalypse, que é um jogo que usa esse sistema como base. Ele é bem narrativo, as ações eles são descritas como movimentos. Então elas na verdade não é uma ação só, é um movimento que engloba uma série de ações com um objetivo. E é interessante porque é um livro pequeno, né? Sim. Um livro de regras é bem genérico, né? É isso aí. Então existe o Dungeon World, que é uma versão de D&D com esse sistema. Existe o Urban Shadows, que é meio que uma versão do Mundo das Trevas, usando esse sistema. Entendi. Então é bem bacana, é bem rápido, é bem dinâmico também. Outro que também fez bastante, tá fazendo bastante sucesso é esse aqui, o Fate. Sistema, esse em português já, né? Esse também em português. Fate, sistema básico. Ele tem uma característica bem legal também, bem narrativa. Ele tem a premissa de que os personagens, né, todos têm um grande destino a cumprir, daí o nome Fate. E a criação de personagem é algo focado também na narração, na história. Tanto que você cria o personagem com frases que descrevem a história e a personalidade dele. E daí você vai gerando as estatísticas. O Numenera também é um pouco assim. O personagem começa com a criação de uma frase. Ele é um tipo de personagem assim, com essa personalidade que faz tal coisa. Então é um RPG também que ganhou bastante espaço. Até um marcadorzinho de texto aqui. E assim, a característica dele ele é um sistema que é usado para dar vazão a vários outros cenários. Entendi. Existem cenários hoje que são escritos para Fate, para D&D, para Open Game License, né, para o sistema D20, para esse aqui também, o Savage Worlds, que é chamado de um sistema, né, Fast, rápido, furioso e divertido, Fast, Fun and Furious. Esse é um sistema genérico, né? Ele tem vários compêndios de fantasia, de cyberpunk, ficção científica, Old West, enfim. Existem muitos jogos que são criados baseados nesse sistema. E é fininho. Também fininho, bem bacana, bem dinâmico, bem rápido. Aí tem vários outros, vamos lá. E aí eu tô mostrando um monte de coisa aqui e uma coisa que é legal, que a gente vê. Quando a Devir era a única produtora aqui, né, ele já abriu, e com o declínio do RPG, uma coisa muito séria começou a pairar, né, as discussões de RPG. Por quê? Porque o público vai caindo, então a editora, porque eu vou lançar um livro no mercado, né? Vou investir uma grana porque esses livros, né, são verdadeiras obras de arte. Então eu vou investir uma grana nesse negócio e não vai vender. Só que nos anos 2000, né, nos últimos anos para cá, surgiu um negócio chamado financiamento coletivo. Que acho que quem não conhece, enfim, é uma plataforma onde você tem uma ideia de um projeto, você coloca lá na internet e você divulga isso na rede e os interessados vão lá e bancam. Vê quem é que compra a ideia, né? Então eles vão lá e pagam para isso. Então ele ajuda a financiar o projeto. Só que esse pagamento ele tem uma recompensa no final do processo do projeto, que é receber alguma coisa que esse projeto está criando. Esse aqui, por exemplo, eu comprei assim. Ele é um jogo de cyberpunk, né, o Interface Zero. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Pensamento Coletivo, que é uma das novas editoras que surgiram, né, que estão bombando aí no nosso mercado. Bem grandinho. E ele foi lançado assim, então eu fiz a compra da campanha, né, da recompensa, e o dinheiro que eu paguei antes ajudou eles a justamente fazer todo o trabalho de tradução, a impressão, diagramação. Então, ou seja, eles fazem um trabalho quase que sob demanda. Claro, não é só sob demanda, não foi só quem participou do financiamento que vai poder comprar.
Hoje a editora tem lá disponível. Já tem, né? Já queria perguntar. E Savage Worlds. Pro sistema Savage Worlds. Já foi publicado aqui, já é um cenário possível. E é legal a gente ver, né? Porque a Savage Worlds foi lançada no Brasil pela Retropunk. E pelo cenário, pelo pensamento coletivo. Então, ou seja, não tem aquele bairrismo. Aquela prisão, né, de ideias. Eles se ajudam, tem a New Order Editora também, que parece que é amigo dos caras da Pensamento Coletivo, o pessoal lá do Rio de Janeiro, enfim. O próprio Numenera já foi lançado pela New Order aqui no Brasil. Então... pesado, bonito. Então o financiamento coletivo ele deu, abertura para os caras lançar muita coisa. Porque ele não corre, é um investimento de risco bem reduzido. É possível você colocar no mercado só aquilo que você sabe que, ou seja, quem quer já pagou por aquilo. Já pagou, é verdade. Que viabilizou o projeto. Tem risco quase zero, né? E esses que eu estou mostrando aqui agora, todos eles foram financiamento. O Savage Worlds, o Fate aqui no Brasil, o Interface Zero, o Numenera lá fora. Foi assim também. O Multicook é um gigante hoje no RPG, mas mesmo assim ele lança RPG, ele tem a editora própria, né, Multicook Games, ele lança RPG via financiamento coletivo. Acho que a única que não está lançando hoje é o Wizards, que o D&D ainda é livro de prateleira. Mas as outras é tudo no financiamento coletivo. Esse aqui, por exemplo, é um RPG sueco. Foi muito bem falado no mundo. O Símbolo é um cenário de Dark Fantasy. Tem um sistema próprio e também lançado via financiamento coletivo. Esse livro, inclusive, vamos tirar ele do... Ele tem uma arte que foi muito bem elogiada, dos desenhos, Esse é um exemplo, né? Se você olhar na internet, né, você vai ver um monte de coisa lá, vários desenhos, enfim. Uma arte. Inclusive tem um RPG, que a gente vai falar dele em breve, que é o Tales from the Loop. Sim. Que foi o grande ganhador do Annual Awards. Inclusive, para quem não sabe, existe uma premiação, né, anual de RPG, que é chamado Oscar de RPG. É como o Eisner, né, que vem baseado no Will Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos. Isso. Tem um Oscar. O Annual Awards ele é feito na Gen Con e quem dá a volta para ele são o próprio público do RPG. E o Tales from the Loop ele foi um RPG criado em torno de uma obra de um artista. Então é um exemplo de jogo onde a arte veio primeiro do que o jogo. Inclusive a arte foi também ganhadora do prêmio do Annual Awards. Esse aqui é uma versão nova do Vampiro, a White Wolf. A White Wolf eles fizeram a tentativa de fazer uma revisão geral em todo o sistema dos 3 jogos principais, né? O Vampiro a Máscara, o Lobisomem Apocalipse e o Mago Ascensão. Então fizeram jogos novos, Vampiro Requiem, o Lobisomem Os Destituídos, o The Forsaken e o Mage The Awakening. Só que não foi muito bem aceito pelo público, tanto que eles voltaram depois com o Vampiro a Máscara. Aí a editora, né, foi comprada pela Chronicles of Darkness, então eles têm dois departamentos. Você tem o White Wolf, né, World of Darkness, e o Chronicles of Darkness. O World of Darkness são os RPGs antigos, né? Vampiro a Máscara, Mago a Ascensão, Lobisomem o Apocalipse e tem os outros, né? Wraith the Oblivion, só que os principais são esses. Inclusive o Vampiro está indo para a 5ª edição agora. Também. 5ª edição? E a Chronicles of Darkness ficou com o Vampiro, o Requiem, o Mage The Awakening e o Werewolf The Forsaken e vários outros que eles foram lançando, né? Demon The Descent e o Promethean The Created, baseado na obra da Mary Shelley, né? Do Frank Stein. Sim. Com uma crônica, né? The God Machine Chronicle, enfim, com todo um cenário também modificado, mas uma característica desses jogos a White Wolf parou de lançar livro físico. Eles não são só livros eletrônicos. E existe uma empresa que é a Drive-Thru RPG, que é uma loja online de RPG, onde eles fazem impressão sob demanda. Então, como é que funciona? Você faz a compra e aí eles vão imprimir para você e mandam para você. Entendeu? Então eles não têm estoque de livro e também não foi nem financiamento. Os caras escreveram e mandaram o PDF. Você pode comprar só o PDF
Ou se quiser impresso, encadernado, bonitinho. Porque hoje PDF é uma das maiores formas de difusão dos jogos de RPG, né? Sim, Você paga mais barato, tem um livro na hora e você consegue fazer uma avaliação prévia se vale a pena ou não ter um livro físico. Sim. Porque por se tratar de livro de regra, né? Então às vezes você quer uma consulta rápida, então você vai na página ali. Isso. Acaba sendo mais cômodo. Eu sei que tem gente que prefere hoje em dia a leitura digital, mas enfim, eu sou old school, eu prefiro o livro. Eu prefiro ter o livro, aliás, a gente tem uma coleção aqui no redator, porque eu gosto. Porque, como eu disse, são verdadeiras obras de arte. Exatamente. E falando em obra de arte, a West End Games lançou, né, o Star Wars, baseado no D6 System. Acho que da década de 80. Da década de 80, só que eles interromperam, aí a Wizards comprou o direito e lançou um Star Wars baseado no D20, que é o D20 System. Que é um Saga, né, um sistema Saga, se eu não me engano. Só que ele também não deu muito certo, aí a Fantasy Flight, que é uma editora, né, relativamente nova, comprou os direitos e relançou o jogo também num sistema meio narrativo, com um sistema de dados únicos, enfim. E eles têm 3 livros básicos, o The Edge of the Empire, onde os personagens jogam nas beiradas do Império, né, onde o Império da galáxia, isso, como encontrar budistas, o Age of Rebellion, que é o clássico, né, que é da era clássica, da trilogia clássica, né, os episódios 4, 5, 6. E tem esse aqui, que dos 3, né, é o que eu acho mais bonito de todos, mas que fala da força. Force and Destiny. A capa vem logo o Obi-Wan aí. E se você olhar o verso, já tá com selo Disney aí também. A Disney é uma gigante, né? O ratinho tá pegando todo mundo, rapaz. É o Yoda aí atrás. Então já tem um selo Disney aí, Bom, e pra encerrar, né, falando de história de RPG, vamos só fazer um comparativozinho. Uma timeline aqui, né? Porque como é o RPG que a gente mais jogou, e talvez ainda mais joga, e é o mais clássico, enfim. O AD&D, o D&D hoje está na 5ª edição. Eu não tenho o Forgotten em primeira edição, mas aqui está o segunda. Isso. Que é ainda no modelo do box set. Isso. Que era um negócio bacana, né? Que aqui dentro você tinha um livro de cenário, um livro para personagens importantes, vários você tinha mapas, às vezes obras de arte. Isso aqui tudo, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, tudo é box set que o Ogro coleciona, que logo ele vai fechar a coleção completa do AD&D aí. Lembrando, né, foi herança lá do Barker, né, do mundo dele ter Sim. Né, e o Forgotten Realms, se a gente for ver, tem inúmeras caixas. É um cenário com descrição Eu acho que do D&D é o que foi mais trabalhado. É muita coisa. Você tem vários reinos que ele é muito parecido com a Terra, né? Tem muitas semelhanças. E ele, o que eu acho legal do Forgotten é o fato de que você tem vários subcenários num só. Isso, você tem... Você tinha Karatu, que é oriental. A parte oriental. Você tem as 1001 Noites no Alcadinho. Isso, exatamente. Você tem as selvas tropicais de Schultz. Você tinha... Nossa! Você tem a Europa, né, que é o Cormir, que simula ali a Europa medieval. Isso, tinha o Waterdeep, que ali era um cenário urbano pesado, Undermountain. Se você quisesse largar personagem preso lá em dungeon então eternamente. É extremamente versátil. Aí quando veio a 3ª edição, eles pararam com as caixas, mas são livros bonitos ainda. Esse aqui é o Forgotten básico, 3ª edição. E tem vários suplementos também, com descrições e tudo. Ele também tem um mapa aí dentro. Isso, Mas já foge um pouco ao modelo de caixa. Mas é um volume só que tem todas as informações básicas necessárias do mundo, né? E seguindo a história, esse aqui foi o Forgotten 4ª edição. Foi uma edição controversa, porque eles tentaram fazer mudanças no sistema, né? E parte do público achou boa, parte não gostou tanto. E, na verdade, o RPG não se vendeu tanto quanto eles esperavam. Tiveram umas mudanças realmente muito polêmicas, né? Exatamente. Em termos de história, do mundo. A grande busca desse sistema era um pouco de equilibrar as classes de personagens, né, clássicas do D&D. Porque o mago se destacava muito, o guerreiro era fraco, enfim. Aí ele quis deixar tudo mais ou menos igual, mas enfim. E aí não fez o sucesso que se esperava, enfim, todo mundo falou. Tanto que
Para a quinta edição, eles ficaram um bom tempo, talvez uns... Eu vou chutar aqui, que eu não vou dizer exatamente, mas mais de ano com certeza, falando do D&D Next, que seria o D&D quinta edição. E foi um trabalho diferenciado, porque na época tinha um cara lá da Wizard chamado o Michael Merles. Ele fez vários playtests, né, durante muito tempo, onde ele lançava um modelo de regra, colocava no mercado, assim, no público, todo mundo testava e dava feedback. Aí ele ia anotando. Entendi. Aí falava, pontos de vida. Aí ele jogava, testava e dava feedback. Bem interativo, né? Isso. Para pegar mesmo as impressões do público, né? E com isso ele fez a quinta edição. Esse aqui é o livro do jogador, quinta edição. É um lançamento diferenciado porque a Wizard agora não lançou, pelo menos ainda não lançou oficialmente um campaign setting, ou seja, um livro de cenário, embora todas as informações do livro básico estejam jogando em Forgotten. Mas não existe um livro clássico, né? Mas as informações aqui já são referentes. Já são referentes, exatamente. Antes eram sobre Greyhawk, não sei se... Isso, Os livros de regra básica, eles falavam muito, traziam o Greyhawk como referência. Agora vem o próprio Forgotten. Então, assim, é um sistema de regra bem modificado. Ele meio que integra a terceira e a quarta edição. E, né, num sistema que traz alguns elementos mais narrativos também. Traz questões de dados de personalidade, né, para ajudar no desenvolvimento dos personagens. Para não ficar só um conjunto de estatísticas. Então é bem legal. E uma coisa que é engraçada, né? Com todos esses jogos novos que foram surgindo, narrativo, sistemas sem Dungeon Master, sem mestre, sem narrador, onde todos os jogadores vão criando na hora o cenário. Existe uma escola, né, um novo movimento de RPG chamado Old School Renaissance, que ou seja, é um retorno ao antigo, que é justamente o base do D&D, que é o D20, 6 atributos, uma coisa mais simples ali, mais básica. Um mestrezinho ali mesmo. E existe esse movimento, e tem vários jogos, né, que já estão sendo lançados com esse título. Inclusive tem um lançado agora que foi o Shadows of Demon Lords, lançado pela Pensamento Coletivo. Tem um que vai sair pela New Order chamado Dungeon Crawls, que tem o Lamentations of the Red Princess, que também é um de terror, né, um Dark Fantasy. Enfim, são todos jogos que já estão se intitulando Old School, né? Entendi. Que trazem essa coisa mais antiga. Bem, pra gente, pra Toca do Ogro, tudo é fantástico porque a gente tem... O que antes a gente, pra conseguir um livro, né, era um trabalheira danado, tinha que ligar na Forbidden Planet, né, uma loja antiga. Não tinha internet, então a gente ligava pra saber o que tinha, ia, decidia, contava moedinha ali pra saber o que dava pra comprar, conseguia, enfim... Era raríssimo ter um lançamento, a Devi tinha um ritmo de tradução muito lento. Muito lento, Tanto que desde cedo a gente já tinha optado pelos livros em inglês, né? Isso. A gente não tinha dificuldade com a língua, né? Hoje, com financiamento coletivo, a gente tem possibilidade e com a internet, de conseguir um monte de coisa. Então a gente, pega livro importado, tudo. Que aqui vocês estão vendo, depois a gente vai botar a foto. Que aqui vocês estão vendo a parte da primeira prateleira, mas tem uma segunda aqui em cima e mais duas logo ali. Então, aqui é só D&D. Cheio de RPG aqui. E a outra são os outros sistemas, né? Então é isso. Esse é um apanhado geral, né? Bem resumido. Claro que se você for a fundo você vai descobrir mais um monte de jogo, mais um monte de sistema, alguns elementos da história, enfim. Mas é isso. Então, é um mundo à parte. Sim. Assim como todas as coisas da cultura nerd, né? Tudo se torna um objeto de coleção. Exatamente. Extrapola a questão do jogo, né? E se torna uma apreciação das obras, das escritas, dos textos, das narrativas, da arte mesmo, das diagramações, das capas, enfim, da qualidade de impressão. Então é um trabalho a se apreciar e para se divertir bastante. Porque o foco do RPG ainda foi o que a gente fez muito na nossa adolescência, lá, no final de adolescência. É isso aí. Pois então como vocês podem ver aí, pessoal, o Ogro entende da coisa. Esse foi um apanhado, né, da história, mas a pretensão é que a gente depois vá fazer realmente outros programas falando mais dos sistemas. E aí, elegendo review de sistema mesmo, tal. O Ogro continua jogando ativamente aqui, ele tem um grupo aqui, né? Sim. Então ele está sempre testando esses novos sistemas, então ninguém melhor do que ele. Né? Não é porque é meu irmão não, mas ninguém melhor do que ele para poder trazer essas novidades aí. Então, é isso aí.
a gente pode nos dar por satisfeitos, pelo menos por enquanto, por hora, não é? E Basinski especial, Basinski do Ogro aqui. Abração, pessoal!